O carro parou, o motor desligou, e o motorista olhou para mim pelo retrovisor com um sorriso estranho. Estávamos cercados por neblina, sem sinal de estrada, e meu celular já não tinha sinal fazia quase meia hora. Essa história aconteceu em 2022, quando eu fui a trabalho para o interior de Minas Gerais. Eu trabalho com vistoria de terrenos para uma empresa de engenharia civil, e às vezes preciso viajar para cidades pequenas ou até áreas rurais. Naquela semana, meu destino era uma propriedade afastada, localizada a cerca de 50 minutos de uma cidade chamada São Bartolomeu do Vale. Era uma daquelas viagens bate-volta. Cheguei numa sexta-tarde, passei a noite num hotel simples, e pretendia visitar o terreno no sábado de manhã antes de voltar. Como o local era longe, a empresa me mandou um motorista terceirizado, um taxista local que já conhecia a região. Ele chegou pontualmente às 7 horas da manhã. Era um homem de cerca de 50 anos, cabelo grisalho, pele muito pálida, e usava um boné surrado que escondia os olhos sempre que ele olhava para frente. Ele foi educado, mas direto demais. Não perguntou meu nome, nem fez aquelas conversas de cortesia que motoristas normalmente fazem. Só disse: "Pronto para ir?" Eu confirmei com a cabeça e entrei no carro. O banco estava úmido, como se o carro tivesse ficado aberto durante uma noite de neblina. Não falei nada, só puxei a mochila pro colo e abri o aplicativo de GPS para acompanhar o caminho. Mas o motorista comentou rápido: "Não precisa disso aí. Eu sei onde é. Já levei gente lá antes." Isso me pareceu razoável, já que o próprio cliente da empresa recomendou aquele motorista. Então guardei o celular. Por um tempo, seguimos por estradas asfaltadas e bem sinalizadas, com algumas fazendas passando pela janela. O rádio estava desligado. O único som era o barulho dos pneus na estrada de terra e o motor antigo do carro, que tinha um ronco profundo, abafado. Mas depois de uns 40 minutos, algo me incomodou. A paisagem começou a se repetir. A mesma cerca de arame farpado, a mesma árvore de galhos secos, o mesmo pasto com uma vaca preta parada no mesmo lugar. Comecei a pensar que estava vendo coisas, mas era nítido, era o mesmo cenário, passando mais de uma vez. "O senhor tem certeza que é por aqui?" perguntei, tentando manter a calma. Ele não respondeu de imediato. Só virou ligeiramente o rosto e disse: "Tá mais longe do que parece." Olhei discretamente para o celular. Sem sinal. Nenhum traço de conexão, nem mesmo para ligações. Tentei abrir o GPS offline, mas o mapa travava na última área conhecida. A estrada por onde andávamos não estava no mapa. Comecei a suar frio, mesmo com o ar do carro estando gelado. As janelas estavam ligeiramente embaçadas, e a neblina do lado de fora começava a engrossar. A estrada agora era de terra batida, com vegetação mais densa, quase como uma trilha abandonada. Nenhuma placa. Nenhum sinal de vida. "O senhor pode me mostrar onde estamos no GPS?" Insisti. Ele olhou pelo retrovisor. Os olhos escuros agora estavam parcialmente visíveis. Algo neles me causou um arrepio. Estavam vazios, como se ele estivesse olhando através de mim. "Nessa estrada, o sinal sempre some", disse, com a voz baixa. Nesse ponto, meu instinto gritava para eu pedir para descer. Mas estávamos no meio do nada. Nenhuma casa, nenhuma fazenda, nenhum barulho além do carro e dos pássaros sumindo aos poucos na distância. A neblina estava tão espessa que mal se via 5 metros à frente. O mundo parecia ter desaparecido atrás daquela cortina branca. "O senhor tem certeza de que já veio aqui antes?" perguntei, mais uma vez. Minha voz tremia. Ele riu. Um riso seco, curto. "Eu trago gente aqui, mas nunca volto com ninguém." O silêncio que seguiu essa frase foi tão pesado que eu senti uma pressão no peito. "Como assim?" perguntei, já com a mão na maçaneta, mesmo com o carro em movimento. O motorista simplesmente disse: "Chegamos." O carro parou. Olhei ao redor. A estrada simplesmente acabava ali. Terra batida se transformando em lama, mato alto dos dois lados, e à frente, apenas neblina. Densa, espessa, como fumaça. Nenhum portão. Nenhuma casa, nada. Só silêncio. Tentei abrir a porta, mas a trava estava acionada. Fui desligar manualmente, mas o motorista já estava abrindo a porta dele. Ele saiu lentamente, e antes de fechar a porta, se inclinou e disse: "Você tem que ir sozinho. Eles não gostam de mim." E então ele desapareceu na neblina. Juro por tudo que é mais sagrado, ele entrou na neblina e sumiu como se tivesse sido absorvido. Não ouvi passos,
nem o som dele se afastando. Nada. Só o vento gelado entrando pelas janelas do carro. Tentei dar partida no carro. Estava com a chave no contato. Virei, e o motor apenas fez um clique seco. Mais uma vez. Clique. Nada. Terceira tentativa. Silêncio. Abri a porta, decidido a correr na direção oposta. Mas a estrada por onde viemos não estava mais lá. Só havia vegetação e neblina, como se o caminho tivesse sido apagado atrás de nós. Eu estava preso. Com a mochila nas costas, caminhei em direção à neblina, rezando para encontrar uma casa, uma estrada, qualquer coisa. Mas quanto mais eu andava, mais o mundo parecia se distorcer. O som dos meus próprios passos começava a ecoar de forma errada, como se eu estivesse em um lugar fechado. Foi aí que vi a silhueta. No meio da neblina, à minha frente, uma figura parada. Estava imóvel, ereta, alta demais para ser normal. Esperei que se mexesse, que falasse. Nada. Só parada, me observando. Ei! Gritei. Você pode me ajudar? Nenhuma resposta. Dei um passo à frente. A figura também deu um passo. Voltei um passo. Ela voltou também. Meu sangue gelou. Eu não estava vendo alguém. Estava vendo algo. Girei o corpo para correr de volta, e quase gritei alto. Outra figura. Atrás de mim. Idêntica. E depois mais duas, surgindo pela lateral, como sombras cortando a neblina. Elas estavam me cercando. Corri. Sem direção. Só corria. Ouvi os passos atrás de mim, pesados, secos, como se as criaturas nem pisassem direito no chão. A respiração começou a falhar. As pernas quase cederam. E então, o som de um motor. Frenético, corri em direção ao barulho. Quase tropecei ao sair da neblina e encontrar o mesmo táxi me esperando, motor ligado, faróis acesos, porta aberta. Entrei sem pensar. O motorista estava no volante. Mesmo boné, mesmo olhar vazio. Deu sorte hoje. Ele disse. Eles quase pegaram você. O que era aquilo? Perguntei, ofegante. Ele não respondeu. Só virou o carro. A estrada estava ali de novo. O caminho de volta foi silencioso. O GPS voltou a funcionar após alguns minutos. Quando vi o nome da cidade aparecendo no mapa, quase chorei. Ao chegar ao hotel, desci sem dizer uma palavra. Quando virei para agradecer, ou confrontar, o motorista, ele já não estava mais lá. O carro sumiu. Perguntei na recepção se eles sabiam quem era aquele motorista. Ué, disse a moça, olhando os registros. O motorista que ia te levar cancelou ontem à noite. A gente tentou ligar, mas você não atendeu. Mas, quem foi que me pegou então? Ela só deu de ombros. Ninguém sabia. Ninguém mais viu o carro. Nem as câmeras de segurança do hotel. Na segunda-feira, quando expliquei o ocorrido para o engenheiro responsável da empresa, ele ficou visivelmente desconfortável. E me contou algo que me arrepiou ainda mais. Cara, aquela propriedade que você ia visitar? Foi interditada. Há anos. Dizem que é terreno amaldiçoado. Gente que vai pra lá costuma sumir. Achei que você soubesse. Hoje, quando ouço um carro parar na rua de madrugada, ainda sinto o mesmo frio na espinha. Porque eu sei que, de alguma forma, aquele carro não era só um táxi. E aquela estrada não devia existir. Havia um homem vivendo dentro das paredes da casa da minha avó. Quando abrimos a parede do quarto da minha avó, encontramos um colchão sujo, uma lanterna sem pilhas, e uma dúzia de fotos nossas, tiradas do lado de dentro. Minha avó faleceu há 2 anos, aos 84 anos, e até hoje tenho dificuldade de falar sobre o que descobrimos na casa dela. Não porque foi triste, embora tenha sido, mas porque, mesmo agora, quando tento explicar o que vimos lá dentro, parece absurdo demais para ser real. E, honestamente, eu preferia que não fosse. A casa dela ficava em um bairro antigo da minha cidade, na região metropolitana de Belo Horizonte. Era uma daquelas casas térreas grandes, com quintal, muro baixo e estrutura toda de madeira. Construída pelo meu avô nos anos 50. Ele morreu em 2012, e desde então, ela viveu sozinha. Tínhamos o costume de visitá-la aos domingos, mas com o passar dos anos, essas visitas foram ficando cada vez mais espaçadas. Ela sempre foi uma mulher lúcida, forte, dessas que você não imagina envelhecendo de verdade.
Mas nos últimos 2 anos de vida, algo começou a mudar. Ela se tornava mais esquecida. Repetia histórias. Reclamava de estar sendo observada. E o mais estranho, dizia que escutava passos pela casa à noite. Tem alguém andando por aqui, e não é bicho, ela dizia, olhando para cima, ou para a parede atrás da geladeira. Parece gente. Gente leve, que não quer ser ouvida. A gente achava que era paranoia de idosa. Talvez o início de demência. Chegamos a instalar câmeras do lado de fora da casa, mas nunca vimos nada. Tudo parecia tranquilo. Ela morreu numa manhã de terça-feira, sentada na poltrona da sala. A TV ainda estava ligada. Foi minha mãe quem encontrou o corpo. A morte foi natural, segundo o laudo médico. Como eu sou arquiteto e sempre fui próximo da minha avó, fiquei responsável por ajudar na limpeza e organização da casa, junto com meu irmão e 2 primos. Nossa ideia era preparar tudo para a venda. Começamos pelos cômodos comuns, sala, cozinha, banheiro, e foi tudo relativamente tranquilo. Nostálgico até. Encontramos fotos antigas, cadernos de receitas, cartas do meu avô. Mas quando entramos no quarto dela, as coisas começaram a ficar estranhas. O quarto tinha um cheiro esquisito. Não era só mofo ou madeira velha. Era algo mais ácido, mais intenso, que parecia vir do canto onde ficava o guarda-roupa. Achei que podia ser um cano estourado ou um ninho de rato morto. Mas ao arrastar o móvel, encontramos uma tábua mal encaixada na parede. Ela se soltou com facilidade, revelando uma abertura escura. Fiquei em choque. Nunca soubemos da existência de um compartimento ali. Nunca ninguém mencionou nada. Pela abertura dava para ver um corredor estreito, quase claustrofóbico, construído entre a parede do quarto e a da sala de estar. Peguei o celular e liguei a lanterna. O espaço tinha pouco mais de 1,5 metros de altura, revestido por madeira bruta, e o chão era coberto por um tapete sujo e desgastado. O cheiro estava mais forte ali dentro. Caminhei agachado alguns metros e encontrei um canto com um colchão velho, totalmente imundo, manchado, rasgado em alguns pontos. Ao lado dele, uma garrafa de água pela metade, uma lanterna sem pilhas, e uma caixa de papelão fechada com fita. Meu irmão, que estava me esperando do lado de fora, me chamou, tenso. E aí, tem bicho morto aí dentro? Não tem bicho, mas tem alguma coisa errada aqui, respondi. Abri a caixa de papelão. Dentro havia roupas masculinas, cuecas, calças, camisetas, todas usadas, sujas. Ao fundo, um maço de papéis. Puxei e percebi que eram fotos. Mas não fotos antigas. Eram recentes. Algumas de semanas atrás. Eram fotos da minha avó, sentada na sala, lavando louça na cozinha, dormindo na poltrona. Outras fotos mostravam nós, eu e meus primos, em momentos que nem percebemos que havia alguém por perto. Uma delas era de mim, sentado no sofá da sala, mexendo no celular. Outra mostrava minha prima entrando no banheiro. Essas fotos foram tiradas de dentro da casa. Por frestas. Por buracos. De ângulos baixos, escondidos. A última foto era minha, sentado no chão do quarto da minha avó, ajudando ela a arrumar um armário. Essa visita aconteceu 2 semanas antes dela morrer. O frio que senti naquele momento não foi normal. Foi um tipo de medo que te paralisa. Saí do compartimento e mostrei tudo aos outros. Ninguém conseguia explicar. Chamamos a polícia. Eles vieram, vasculharam a casa inteira, desde o porão até o sótão, que até então estava trancado com um cadeado antigo que ninguém sabia onde estava a chave. Arrombaram a porta do sótão. Lá dentro, encontraram mais roupas. Uma mochila com restos de comida, um rádio portátil e um caderno de capa preta. As anotações eram desconexas, perturbadoras. Parecia que alguém tentava aprender a rotina da casa. Havia listas com horários. 2h37, TV liga. 3h02, ela vai ao banheiro. 3h15, escovar os dentes. 3h41, luz do corredor acende. No fim do caderno, uma frase repetida dezenas de vezes. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. O relatório da polícia concluiu que alguém viveu dentro da casa por pelo menos alguns meses, possivelmente mais de 1 ano, sem ser percebido. Essa pessoa se escondeu no compartimento entre as paredes, dormia no sótão, se locomovia pelos espaços vazios da estrutura da casa, provavelmente à noite, e observava minha avó e os visitantes. Nunca soubemos como essa pessoa entrou. Não havia sinais de arrombamento.
Talvez tenha entrado em alguma visita, ou muito antes, e se escondeu quando teve a chance. O mais perturbador, nunca encontraram essa pessoa. Apesar de terem recolhido digitais e feito buscas na região, nada apareceu nos bancos de dados. Nenhuma identidade. Nenhuma câmera externa da rua mostrou alguém saindo da casa nos dias seguintes. Era como se o homem tivesse evaporado. O novo proprietário da casa derrubou a maior parte das paredes internas e reformou toda a estrutura. Mas de vez em quando eu passo por lá. A fachada continua a mesma. Bonita, até. E toda vez que olho para aquela casa, lembro do que minha avó disse meses antes de morrer, numa das raras vezes em que a levei ao médico. Tem um homem morando aqui. Eu não sei onde ele dorme, mas sei que ele me ouve, e sei que ele me vê. A gente achou que era coisa da cabeça dela. Mas agora eu sei que não era. O homem no espelho não se movia como eu. No reflexo do banheiro, meu corpo estava parado, mas o rosto no espelho começou a sorrir sozinho. Eu nunca liguei muito para espelhos. Eles são apenas objetos, superfícies que refletem o que está na frente deles. Sempre achei meio idiota quando falavam de dimensões paralelas ou que espelhos podiam ser portais. Mas agora eu evito todos. Eu cubro todos. Porque, um dia, o reflexo parou de me imitar. Tudo começou há alguns meses, quando me mudei para um estúdio no centro de Belo Horizonte. Era pequeno, barato, e o dono tinha deixado alguns móveis e utensílios, o que foi ótimo, já que eu tinha pouca grana. O banheiro tinha um espelho antigo, com bordas de ferro enferrujadas, pregado direto na parede. Não dava para tirá-lo sem quebrar. Na primeira noite, notei algo estranho. Após o banho, fui escovar os dentes. O espelho estava embaçado, e quando passei a mão para limpar, vi meu reflexo, mas com um leve atraso. Foi como um erro de frame. Uma fração de segundo de diferença entre meu movimento e a resposta no espelho. Fiquei encarando por um tempo, tentando replicar. Levantei a mão direita. O reflexo fez o mesmo. Inclinei a cabeça. Igual. Mas, por um momento, tive a impressão de que os olhos não estavam me seguindo direito. Dei risada. Coisa da minha cabeça. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Eu começava a notar o reflexo fazendo microexpressões que eu não fazia. Às vezes, ele franzia a testa quando eu não estava tenso. Ou ele sorria, enquanto eu estava sério. Uma noite, depois de sair do banho, fiquei encarando o espelho por curiosidade. Já me sentia desconfortável com ele, mas queria entender. Fiquei ali, em silêncio, olhando meu reflexo imóvel. Foi quando eu fiz um teste. Levantei a mão esquerda, lentamente. O reflexo levantou à direita, como era de se esperar. Mas então, quando abaixei a mão, ele não abaixou. Ficou parado, com a mão ainda erguida. Arregalei os olhos. E então ele abaixou. Devagar, como se estivesse me testando também. Saí do banheiro. Naquela noite, dormi mal. Tive um sonho horrível, no qual eu estava trancado dentro do espelho, tentando gritar, enquanto a minha cópia do lado de fora vivia a minha vida. Acordei com o rosto suado, com uma sensação que nunca tinha sentido antes. Eu não estava sozinho ali. No dia seguinte, cobri o espelho com uma toalha. Deixei lá. Fui trabalhar. Tentei esquecer. Mas naquela noite, ao voltar para casa, a toalha estava no chão. Não caída. Não escorregada. Dobrada. Sobre a pia. Eu moro sozinho. Passei a noite em claro. Decidi gravar com o meu celular. Queria provas de que não estava ficando louco. Posicionei a câmera do celular virada para o espelho, deixei gravando por 5 minutos e saí do banheiro. Depois fui assistir a gravação. Os primeiros minutos, nada. Só minha cara aparecendo de vez em quando, olhando nervoso pela porta. Mas, aos 4 minutos e 22 segundos, quando o banheiro estava vazio, alguém apareceu no espelho. Uma silhueta, escura, difusa. Um homem. Mas não era eu. O rosto era como o meu, mas alongado. O sorriso, torto. Os olhos, negros, sem brilho. Ele apareceu atrás do reflexo, como se emergisse de dentro do vidro. Olhou diretamente para a lente, de dentro do espelho, e acenou. Joguei o celular longe. Depois disso, os acontecimentos pioraram. O reflexo começou a aparecer em outros lugares. Na tela da TV desligada. No vidro da janela. No brilho da água da pia. Sempre igual,
A mesma pose, o mesmo sorriso. Uma noite, enquanto lavava o rosto, olhei rápido para o espelho. Meu reflexo estava com os olhos fechados. E quando eu os fechei, ele abriu. Aquilo não era mais um reflexo. Era uma presença. Eu entrei em contato com o dono do apartamento, perguntando se ele já tinha sentido algo estranho ali. Ele ficou em silêncio por um tempo no telefone e depois disse: "Você tá vendo ele também?" Ele contou que o inquilino anterior ficou obcecado com o espelho. Dizia que algo morava dentro dele. Que o outro queria sair. Um dia, o inquilino sumiu. Deixou o apartamento trancado por dentro. A polícia arrombou a porta e encontrou o espelho coberto com palavras escritas em batom vermelho. Ele aprende rápido. Desde então, o espelho ficou ali. O dono nunca teve coragem de tirá-lo. E ninguém ficou mais de 3 meses no apartamento desde então. Naquela noite, decidi que era o fim. Cobre o espelho com um cobertor, peguei uma marreta e comecei a quebrá-lo. Cada pancada parecia mais difícil do que deveria. O vidro não quebrava fácil. Era como se resistisse. Na última batida, o espelho rachou no meio, e por um instante, vi meu reflexo intacto, me encarando de dentro da rachadura. Ele sorriu e sussurrou, com os lábios: "Agora não preciso mais de você." Acordei na sala horas depois. O espelho estava inteiro de novo, sem rachaduras, sem sinal de que eu o havia tocado. No dia seguinte, me mudei. Deixei tudo para trás. Mas às vezes, quando passo em frente a uma vitrine, ou a um espelho público, vejo algo errado. Um atraso. Um movimento fora de tempo. Não sei se ele conseguiu sair. Ou se sou eu quem ficou preso lá dentro. Se você estiver sozinho, olhe agora para o espelho mais próximo. Mas não se mexa. Veja se ele imita você. Veja se ele pisca ao mesmo tempo. Veja se ele sorri, mesmo que você não sorria. E se ele fizer isso, fuja. Porque não é mais você. Quando dei play na gravação das 3h47 da manhã, ouvi minha respiração, e outra. Mais lenta. Mais próxima. Mais errada. Nunca acreditei muito nessas histórias de terror que circulam pela internet. Sempre achei que eram exageradas ou simplesmente inventadas por gente criativa demais. Mas depois do que aconteceu comigo, eu não consigo mais dormir direito. E talvez você também não consiga depois de ouvir isso. Eu moro sozinho, em um apartamento pequeno na zona oeste de São Paulo. É um lugar tranquilo, seguro, e apesar do isolamento, sempre gostei da paz e do silêncio. Trabalho com design gráfico, então passo muito tempo em casa. Meus horários são bem irregulares, e por isso comecei a usar um daqueles aplicativos de monitoramento do sono. Queria entender por que eu acordava tão cansado, mesmo dormindo 8 horas por noite. Baixei um app chamado Sleep Echo. Ele monitora seus ciclos de sono e, se você ativar uma função, ele grava sons no quarto durante a noite sempre que detecta algum ruído. Achei interessante. Nas primeiras noites, o máximo que aparecia eram os barulhos da rua, algum ronco meu, ou o rangido do móvel quando eu me mexia. Nada demais. Mas na quarta noite, algo estranho apareceu. Eu estava ouvindo as gravações do dia anterior enquanto tomava café. Eram só 3 arquivos. Um deles me chamou a atenção porque era mais longo do que os outros. Gravação 3h47. Cerca de 40 segundos. Normalmente os sons não passavam de 5 ou 10 segundos. Dei play achando que fosse algum barulho de moto passando lá fora ou alguma conversa dos vizinhos, mas o que eu ouvi me gelou até o osso. Primeiro, o som do meu próprio respirar, leve, quase imperceptível. Mas havia outra coisa. Outra respiração. Mais pesada. Lenta. E o mais assustador, mais perto do microfone do que a minha própria. Parei de mastigar na hora. Voltei o trecho, tentando racionalizar. Deve ser interferência, ou o microfone captou algum ruído duplicado. Mas então veio o sussurro. Baixo, rouco, quase como um vento passando por uma garganta seca. Era impossível entender as palavras, mas era claramente humano. Um murmúrio que parecia ser uma tentativa de chamar minha atenção. Algo como PSSSSST. E logo depois disso, o som de algo, ou alguém, se afastando. Como se estivesse andando descalço no piso de madeira do meu quarto. Pausei o áudio. Fiquei ali parado, com o celular na mão, por vários minutos. Eu não me levantei nessa hora da noite. Não fui ao banheiro.
Não houve nenhum ruído que eu me lembrasse. E mais importante, eu moro sozinho. Tentei me convencer de que era algum tipo de falha no aplicativo. Talvez o microfone fosse sensível demais e captasse sons do apartamento ao lado. Mas minha cama fica do lado oposto da parede, longe das divisórias. À noite, fui dormir inquieto. Deixei uma luz acesa no corredor e tranquei a porta do quarto, algo que nunca fazia. Ativei novamente o modo de gravação. Queria provas. Queria me convencer de que estava ficando paranoico. No dia seguinte, 8 horas da manhã. Levantei devagar, sentindo um leve peso no corpo, como se não tivesse descansado de verdade. Peguei o celular. O aplicativo havia gravado 6 arquivos durante a madrugada. Meu coração disparou. Fui direto para o último. Gravação 4 horas e 12. O áudio começou com um som abafado, como uma respiração, mais ofegante do que na noite anterior. E então, algo que me fez largar o celular no chão. Uma voz. Clara. Rouca. Familiar e ao mesmo tempo completamente distorcida. Você está me ouvindo agora, não está? O som parecia vir de alguém bem ao lado da cama. Por reflexo, virei a cabeça para olhar o lugar onde eu normalmente durmo. Mesmo agora, à luz do dia, tive um arrepio ao lembrar da entonação daquele sussurro. Não era só uma voz qualquer. Era como se ela estivesse me provocando. Como se soubesse que estava sendo ouvida. Passei o resto do dia inquieto, olhando para cada canto do apartamento. Vasculhei armários, debaixo da cama, atrás do sofá. Nada. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum objeto fora do lugar. Decidi não dormir naquela noite. Fiquei deitado, celular na mão, ouvindo música com um fone só, tentando me manter acordado. Às 3 horas da manhã, meus olhos começaram a pesar. Lutei contra o sono até onde consegui. Acho que acabei cochilando por volta das 3 horas e 20. Quando acordei, eram 5 horas e 41. Luz azulada entrando pela janela. O celular ainda na minha mão. Verifiquei o aplicativo. Uma nova gravação. Uma única gravação. Gravação, 3 horas e 33. Com dedos trêmulos, apertei o play. Desta vez, não havia respiração. Nem passos. Apenas silêncio. Longos segundos de silêncio absoluto. Mas quase no final, algo que me fez sentir uma náusea repentina. O som de um riso. Um riso baixo, seco, sem emoção. Algo entre um sussurro e um gargalhar forçado, como se alguém estivesse se divertindo às minhas custas. E então, mais uma vez, a voz. Você me deixou entrar quando dormiu. Eu desliguei o celular na hora. Meu corpo inteiro tremia. A sensação era de que, de alguma forma, algo tinha conseguido acessar meu espaço, minha casa, minha mente, usando o sono como porta de entrada. Fui passar o final de semana na casa dos meus pais. Disse que precisava espairecer, mas não contei o motivo. Como explicar que estava fugindo de uma gravação? Na casa deles, dormi no antigo quarto de infância. Deixei o celular carregando longe da cama, sem ativar nenhum aplicativo. Mas mesmo assim, acordei durante a madrugada, com a sensação de que alguém estava me observando. Me virei devagar, esperando ver apenas a escuridão. Mas vi a maçaneta da porta girando sozinha. Fiquei paralisado. A porta estava trancada por dentro. Levantei com o coração na garganta, acendi a luz, abri a porta de uma vez, e não havia ninguém do lado de fora. No dia seguinte, voltei para casa decidido a desinstalar o app e fingir que nada disso aconteceu. Mas a curiosidade foi mais forte. Abri o aplicativo uma última vez. Havia uma notificação que eu nunca tinha visto antes. Nova atualização disponível, agora com função de transcrição automática de vozes captadas. Apertei em ver transcrições. A última gravação da minha casa estava lá. O áudio das 3 horas e 33. Transcrição. Você me deixou entrar. Agora eu posso falar de verdade. Logo, você vai me ver. Desinstalei o aplicativo imediatamente. Formatei o celular. Troquei todas as trancas do apartamento. Passei a dormir com luz acesa e um despertador a cada 2 horas. Mas mesmo agora, semanas depois, às vezes acordo e sinto aquele mesmo peso no ar. E, juro por Deus, na última madrugada, tive certeza de que ouvi alguém respirar bem ao lado da minha cama. Mas quando olhei, não havia ninguém. Pelo menos,
Não que eu pudesse ver.